Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje nós iremos falar do documentário baseado no livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, mais especificamente do capítulo 1 desta mesma obra. Bom, nessa obra, inicialmente é sempre bom entender que Darcy Ribeiro tenta fazer uma síntese ou uma teoria explicativa das nossas origens, ou seja, da origem do Brasil. Inclusive, essa é uma obra que ele gasta cerca de 30 anos para concluí-la, né? E a grande tentativa dele é criar uma teoria, criar um estudo científico, né? Cujas características sejam brasileiras, né? Em que o pesquisador possa criar uma teoria nacional, uma teoria genuinamente brasileira para entender as nossas origens, né? Então, em linhas gerais, o assunto do livro como um todo, mas especificamente desse primeiro capítulo, é a influência dos indígenas, sobretudo dos tupis e também, por consequência, dos tupinambás, no modo de ser brasileiro, né? Então, a busca de Darcy Ribeiro é a de conhecer de fato quais são as matrizes fundadoras do Brasil, e ele dá um destaque muito especial aos indígenas, e isso é a marca extremamente importante se nós observarmos toda a carreira de Darcy Ribeiro, né? Bom, antes da gente falar propriamente do livro, né, estou fazendo aqui uma breve introdução. Vou situar vocês um pouco em relação às obras e os pensadores que, paralelamente a Darcy Ribeiro, ou até mesmo um pouco antes, tentaram também fazer essa síntese explicativa que eu disse no início do vídeo, né? Então vou apresentar alguns livros para vocês, alguns autores. Para quem não leu, é uma leitura indicadíssima. Para quem já leu, a releitura também é muito importante e vai ajudar, inclusive, situar um pouco Darcy Ribeiro na história do Brasil. Essa primeira obra aqui, que é aí mais ou menos dos anos 30 para frente, né? A partir dos anos 30, 40, nós teremos aí grandes ensaios teóricos na tentativa de explicar, né, as nossas origens. Um primeiro autor, né, que eu vou citar aqui para vocês Sérgio Buarque de Holanda, né? Falei Chico, mas Chico é o filho, né? Sérgio Buarque de Holanda na obra Raízes do Brasil, né? Que faz também um excelente ensaio a respeito aí do nosso caráter nacional, né? E aí a ideia bastante marcante no Sérgio Buarque de Holanda é a ideia do homem cordial, né? Um outro pensador, né, que vai escrever em 1933 uma das suas obras mais clássicas, que vai escrever e vai divulgar, é Gilberto Freire, né, com a chamada Casa Grande e Senzala, né, a obra chamada Casa Grande e Senzala. Aqui você tem uma explicação das três raças fundantes do Brasil, né? Darcy Ribeiro também vai falar sobre isso, mas veremos ao longo do vídeo que as perspectivas são diferentes, né? Mas Gilberto Freire é aquele autor que vai dizer que as nossas interações, né, foram harmoniosas, né? Nossas interações entre brancos, negros e índios foram harmoniosas e gerou uma sociedade mestiça. E essa mestiçagem, ela criou um novo povo que não era nem europeu, nem africano e nem indígena, mas o povo brasileiro. O terceiro pensador que eu vou mostrar para vocês é o Celso Furtado, também uma figura bastante importante, né?
se nós pensarmos aí na tentativa de explicar, né, o Brasil e projetar um país melhor, é o Celso Furtado com formação econômica do Brasil. Então, uma outra obra, um outro autor que nos ajuda a pensar então quem é o brasileiro e qual será o futuro do brasileiro, né? Temos aqui também o Caio Prado Júnior, com a obra Formação do Brasil Contemporâneo, em que ele também faz um estudo aprofundado, né, da organização do Brasil, né, da ocupação pelos portugueses, né, dessa aventura que ele vai falar, inclusive, essa aventura do homem português aqui nos trópicos, né, e essa questão da racionalidade, a racionalidade capitalista que o português não vai se adaptar muito bem a ela. Então ele vai trabalhar, o português vai trabalhar muito mais com uma ideia de aventura do que propriamente uma empresa capitalista racional, adequando, né, ao estilo Weber, né, adequando os fins e os meios. E essa quinta obra aqui, também importantíssima, né, vai falar especificamente de um problema bastante profundo no Brasil ainda hoje, que é a integração do negro na sociedade de classes, de Florestan Fernandes. Aqui o problema do negro se dá sobretudo pela falta de ajustamento dos negros à ordem capitalista contemporânea, né? Então, temos aí no fechamento desses autores, muitos deles contemporâneos a Darcy Ribeiro, né? Essas tentativas de explicar profundamente o Brasil. Bom, Darcy Ribeiro, é importante pensá-lo, além do homem da ciência, um antropólogo, um etnólogo, né, que viveu muito tempo entre os tupis, né, sobretudo os caiapó. Ele era também um homem da política, um homem da ação, né, como senador, como governador, como vice-governador do estado do Rio de Janeiro, como senador. Tem um trabalho ligado, né, teve um trabalho ligado à questão da educação, né, sendo um dos criadores da Universidade de Brasília, seja desenvolvendo o CIEPS, né, sobretudo lá no governo Brizola, no Rio de Janeiro, nos anos 80, né, sua participação também no governo João Goulart. Então, Darcy Ribeiro dedicou a sua vida tanto à pesquisa acadêmica quanto à ação política, né? Então ele era um homem que de fato amava profundamente o Brasil e sonhava utopicamente numa nação em que as pessoas fossem de fato tratadas como cidadãos, né? Bom, nesse momento agora vou falar um pouco em linhas gerais sobre o vídeo, né? E o vídeo retrata o primeiro capítulo do livro Povo Brasileiro. A grande máxima que nós podemos pensar e que no vídeo fica muito evidente e também no livro, né, é que, segundo Darcy Ribeiro, nós herdamos dos tupinambás, né, herdamos dos tupis e das suas matrizes, né, dos seus troncos, né, originários, herdamos esse jeito de sobreviver nos trópicos, sobretudo o homem português, né? Então, quando o português chega aqui, e no início do vídeo ele fala muito bem que essas terras já eram conhecidas há pelo menos 1000 anos, e já era chamada Ilha Brasil, e não necessariamente por causa do pau-brasil, mas já havia, esse nome já era dado a essa região. O português, quando chega e vem tomar posse oficialmente desse território, ele encontra uma terra já explorada, já estruturada pelos tupis, né? Então,
esse conhecimento que os tupis acumularam ao longo dos séculos é que dará base para que o português ocupe, né, todo o território brasileiro. Então é um legado dos indígenas está presente na cultura portuguesa que veio para cá e também depois na formação do Brasil enquanto nação. Há um outro momento no vídeo que é muito importante a gente pensar, né? É a questão de como que os indígenas, e aí especificamente os tupinambás, né, vão lidar com a terra, vão lidar com a propriedade da terra. Né? A terra é, então, para esses povos, um bem coletivo. Ela serve para todos. Né? Então, não tem o meu e nem o seu, tem aquilo que é de todos, né? Que na linguagem marxista seria uma espécie de comunismo primitivo. Né? Destaque também para discussão sobre a função social da guerra para os tupinambás. Né? Então era uma questão de honra para os tupinambás, uma questão de uma importância identitária, né? E que eles entre si eram muito amáveis, eram bastante solidários, mas com os inimigos eram implacáveis. E é interessante que ele demonstra no livro, né, também a questão de como a guerra era materializada na identidade dos tupinambás, né, sobretudo através dos rituais de canibalismo, onde o inimigo, né, preso, ele era literalmente devorado por toda a tribo, né? E esse ritual tinha uma importância simbólica muito grande, porque a partir desse ritual, né, a vida tinha uma continuidade, então se reforçava a ideia da luta enquanto um lugar identitário, né, de reforço da cultura dos tupinambás, né? Inclusive no vídeo é muito interessante aqueles momentos em que eles usam aquelas imagens, né, dos pedaços das pessoas, nos pedaços do inimigo preso, né, sendo assado e depois comido pelos habitantes, né, da aldeia Tupinambá, né? Então era um canibalismo que estava envolvido dentro de um rito, né? De um ritual de uma importância sagrada também, aliás, como quase tudo que as tribos, né, tupinambás ou tupis faziam, né? Então não havia uma separação nítida entre sagrado e profano, entre trabalho e lazer, né? Essas coisas eram diferentes de nós, né? Ocidentais contemporâneos, essas coisas eram intimamente interligadas. Um outro aspecto ressaltado também, né, no livro e também no vídeo é a questão da homossexualidade, que não era um tabu dentro desse grupo, né? Não era feita de forma escondida ou dissimulada, mas era tratada como uma realidade normal dentro da estrutura cultural desses povos, né? Essa influência, né, do ponto de vista do tratamento, do cuidado um com o outro, também da caça, também da educação, né, o cuidado com os idosos, é muito importante para esses grupos, né? Então é bem possível perceber que o Darcy Ribeiro está dizendo que esses povos que deram base para a formação da identidade nacional, né? Até boa parte do século XIX, né, a língua tupi, inclusive, era a língua mais falada no Brasil, né? Então, Darcy Ribeiro, nesse primeiro capítulo, dá ênfase nessa matriz tupi,
enquanto um fator importante para a definição da nossa identidade nacional. Concluindo, né, esse primeiro momento de análise dessa obra, né, principalmente do primeiro capítulo, o que Darcy Ribeiro pretendeu fazer, inclusive um dos seus últimos esforços intelectuais, é mostrar a importância da valorização das nossas origens, sobretudo dos povos que foram marginalizados durante a chegada dos portugueses aqui e depois pelas elites brasileiras, né? A importância de olhar para o povo. Nesse primeiro momento ele está falando dos indígenas, mas também em outro momento do livro ele vai falar dos africanos, né? A importância então de se reconhecer esse povo, que ele é sugênis, que ele é distinto e que, nas palavras dele, né, é o povo que se... a nação, né, de fato der condições, permitir que ele floresça, né, formará então uma nova Roma, um tipo de nação, um tipo de sociedade em que será exemplo para o mundo, né? Então ele via com muita esperança, né, que esses povos tendo oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento no país, teríamos então uma nação com aspectos tão singulares, tão importantes, tão ricos como Roma, como Grécia, como Egito, né? Então, Darcy Ribeiro deu uma amostra de que, diferentemente das nossas elites reacionárias, né, tradicionais, em que o povo não é considerado, Darcy Ribeiro aponta no sentido contrário, em que o reconhecimento dessas culturas, sobretudo as culturas indígenas e africanas, isso nos dará uma vantagem, nos dará um diferencial, e que é muito importante então construir uma nação a partir do seu povo, a partir daquilo que é de mais autêntico em termos de cultura e em termos de sociedade, que são os indígenas e também os africanos. Muito obrigado.